Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Só queria informar também que ali no fundo nós temos algumas camisetas como essa aqui, da campanha de missões estaduais, tá? Foram confecções doadas e a Junta de Missões sugeriu um valor de R$35, que ele vai ser revertido 100% para a plantação e revitalização de igrejas aqui no estado do Paraná, para trabalhos como esse que nós estamos fazendo aqui, está sendo feito em toda a nossa região. Então, se você quiser depois, você pode estar procurando aqui, ali, e investindo em missões também. O texto que eu gostaria de ler hoje, Josué, para começar, né? Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O título da mensagem de hoje é Coragem para herdar as promessas. Essa passagem me saltou aos olhos essa semana, quando o irmão Ramon postou isso lá no grupo da nossa igreja. Eu estava meditando a respeito dos novos desafios, dos novos tempos que o Senhor tem colocado para a gente estar vivendo aqui como igreja. E é engraçado que nessa passagem, nesse contexto, no capítulo 1 de Josué, o povo vem de uma peregrinação de 40 anos no deserto. Eles estão prestes a herdar a promessa de Deus que toda aquela geração e a geração anterior buscou e esperou e ansiou por muitos anos no deserto. Eles estavam ali esperando por aquela oportunidade, e me salta aos olhos que Deus diz isso por 3 vezes nesse mesmo capítulo, essa afirmação: sejam fortes e corajosos. Seja forte e corajoso. Parece algo que você diz para alguém que está no deserto. Olha, seja forte e corajoso para que você aguente esse período no deserto. Mas aqui não. Justamente antes de se preparar para aquilo que eles tão ansiosamente aguardaram e esperaram, Deus dá uma mensagem: vocês precisam ser fortes e corajosos, pois eu estarei com vocês por onde vocês querem que vocês andarem. Para que vocês herdem a promessa do Senhor, você precisa ser corajoso. Nós estamos hoje no dia 12 de junho, muitas pessoas decidiram comemorar o Dia dos Namorados por aí, e é um dia que a gente comemora milagres na vida de muitas pessoas, né? O maior milagre que eu já vi acontecer no dia 12 de junho é o meu. Todo ano que acontece o Dia dos Namorados, eu sei que é um milagre extraordinário de Deus na minha vida. Dia 12 de junho de algum ano, que eu não lembro, acho que é 2007, há 15 anos atrás, eu pedi a Renata em casamento, marquei o noivado ali oficialmente. Mas eu lembro que esse milagre, irmãos, começou muito antes na minha vida. Eu com 6, 7 anos descobri que eu não tinha ali dom para ser celibato. Então eu comecei a descobrir que tinha outras coisas aí, né? Outros lados na vida, coisas interessantes. Mas o que eu descobri também que com o tempo é que era muito interessante para mim, mas não era interessante para mais ninguém, Tiago, sabe? Então eu fui crescendo, fui desenvolvendo, e aparentemente eu não crescia assim proporcional. Parece que o meu nariz crescia mais do que o resto do rosto, minha sobrancelha engrossava um pouco mais. E algo que você precisa saber a respeito de mim é que lá por volta dos 12 anos eu era extremamente tímido, ainda sou extremamente tímido, aparentemente não sou, mas eu sou. Tenho muita vergonha de falar em público, muita vergonha de chegar num lugar que tem várias pessoas, extremamente desajeitado e extremamente feio. Essa era uma realidade. Eu queria ali, né, desenvolver alguns relacionamentos. Fui numa brincadeira de verdade e consequência, e se você não sabe, é uma brincadeira que você joga ali e desafia a pessoa a te dar um beijo. E eu falei que eu gostava da menina, e não foi a coisa que eu esperava, a reação que eu falei: olha, eu gosto de você. E eu achava que ela falasse assim: ah, eu também, ou talvez não. Mas ela saiu gritando: ai que nojo, ai que nojo, ai que nojo, e saiu correndo. Então eu descobri que a coisa não ia ser tão fácil para a minha vida.
Então, num ato de fé e de ousadia, eu falei para Jesus: olha, Jesus, eu estudo num colégio de gente rica, eu sou extremamente pobre, extremamente feio, extremamente tímido, extremamente desajeitado, extremamente sem estilo. Então, eu vou confiar minha vida no Senhor, porque eu sei que eu também não sou celibato. O Senhor falou: crescei, multiplicai-vos, e para isso eu preciso de uma esposa. Deixará o seu pai e sua mãe, ou se unirá a sua mulher. Então, eu quero me casar com a primeira e única pessoa que eu beijar na vida. Eu vou guardar pelo Senhor por essa promessa. Pela graça de Deus, eu fui me desenvolvendo. Não vou dizer que eu deixei de ser extremamente feio, mas quando eu estava ali no terceirão, ali no ensino médio, eu não fiquei tão horrível, não sei. E começou a cair, assim, ciladas do inimigo. Mas eu tive coragem para esperar na promessa de Deus. Eu sabia que aquilo que estava aparecendo para mim não era o que Deus tinha preparado. Eu continuei esperando até que num acampamento de carnaval. Nós temos que fazer uns acampamentos de carnaval aqui nessa igreja, se Deus quiser, ano que vem, né? No acampamento de carnaval, irmãos, eu cheguei ali, lá em Cornélio Procópio, e eu vi algo que até hoje me salta aos olhos. Algo que eu nunca vi tão belo antes e nem vi tão belo depois. Lembrei do que Salomão disse em Provérbios: como um lírio entre os espinhos, assim era minha amada entre as outras mulheres. E ela estava lá sendo disputada por 4 gaviões, 4 dos grandes, jogador de futebol, os poderosos. E eu até então ali com 17, 18 anos, não estava com um monte de teia de aranha na boca, porque até hoje não tinha beijado ninguém. Virei para todo mundo da igreja, porque antes de sair para o acampamento, eu ouvi uma voz no meu coração falando assim: hoje você vai encontrar a tua esposa. Cheguei para o pessoal e falei assim: olha, nessa noite o meu milagre vai chegar. Eu vou naquele acampamento e a minha esposa vai estar lá. E tinha lá centenas de meninas lá, mas eu escolhi a melhor. Mirei alto, mirei nas estrelas e falei: vai ser aquela. Ninguém acreditou em mim, ninguém. O pessoal riu da minha cara, zombou, falou em baixar minha bola, que eu estava começando a carreira, que eu tinha que descer bastante degrau. Mas não dava mais, não dava para desver o que havia visto, não dava para desamar o que já estava amado. E com um ato de coragem e fé na palavra de Deus e confiança naquilo que eu aguardei, eu dei o bote para a glória de Deus e deu certo daí. No primeiro beijo pedi em casamento: Reinaldo, quer casar comigo? Ela aceitou. E 15 anos depois nós estamos aí, 3 filhos, bem casados até hoje. Até hoje ninguém acredita, mas fazer o quê? Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de promessa. Mas para herdar você tem que ter coragem. Eu falo um pouco disso, usei essa história para ilustrar você, só para trazer uma pequena ideia a respeito de um fato que nós temos que levar mais a sério. É necessário ter mais coragem para herdar as promessas do que para permanecer na zona de conforto no deserto. Às vezes é mais necessário ter coragem para herdar, ter coragem para andar numa zona desconhecida, do que permanecer naquela zoninha de conforto, ao qual você não vive, não desfruta nada, que você vive naquela miséria, mas já está acostumado com ela. Porque por muito medo, por medo de se arriscar, com medo de viver um novo, por medo de viver aquilo que você não tem controle e domínio completo, muitas pessoas se anulam e estacionam na vida espiritual e na vida com Deus, sem avançar, sem direção, por medo. E a gente está numa geração mimizenta, onde há uma glamorização das coisas ruins, e de repente agora ter medo é coisa boa. Você nunca viu até hoje um super-herói covarde. Não existe um super-herói covarde. Não existe aquela pessoa que desiste e alcança. Você não vê ali um super-herói num filme porque ele é extremamente covarde, desistente. Não, sempre foi admirado a coragem. A coragem não é a ausência completa do medo, mas a coragem para enfrentar aquilo que te atormenta. Porque segundo a própria palavra de Deus, explicada por Jesus, quando eu li aqui há 2, 3 mensagens atrás, quando ele acalmou a tempestade, o medo é exemplo e relação de falta de fé. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos: porque vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé?
Olha que ele compara, uma pessoa que acovardada, uma pessoa medrosa, é uma pessoa que não tem fé em Deus. E alguém vai me dizer, mas pastor, medo é algo natural. A vida é tão cheia de perigos, tão cheia de incertezas, tão cheia de lutas e problemas, que ter medo é algo natural, e eu concordo com você. Mas quando você tem Cristo Jesus vivendo dentro de você, o medo é natural, mas a coragem é sobrenatural, porque você não está mais sozinho. É natural para quem não tem Deus andando do lado dele, dentro dele, mas para quem tem Cristo habitando dentro de você, não é mais natural, é sobrenatural. Crê que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uma pessoa que vive cercada pelo medo, ou se omite em tomar decisões que exigem coragem, ou elas até fazem situações absurdas. Alguém já disse, nunca acue um homem medroso, porque você não sabe o que ele é capaz de fazer. Uma pessoa medrosa é capaz de fazer absurdos. E é por isso que Deus, através do apóstolo Paulo, em Romanos 14, 23, diz que tudo que você faz que não provém da fé é pecado. Quando você toma uma decisão na sua vida baseada no medo e não na fé, é pecado. É pecado não ter fé em Jesus. É pecado sim, se você diz que crê em Deus e não tem medo, e vive cercado e guiado pelo medo. Jesus disse isso, deixou isso muito claro em João 16, capítulo 8, quando ele disse assim: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E olha como Jesus define o que é pecado. Ele não fala que pecado é mentir, isso aí são pecados. O que ele define como pecado é: do pecado porque os homens não creem em mim, do pecado porque não creem em mim. Então, que o Espírito Santo nessa noite te convença a crer em Jesus, para que você tenha fé para desfrutar tudo aquilo que Ele já preparou de antemão para você em sua vida e na sua caminhada com Ele. Amém? E falando sobre coragem, irmãos, eu não tenho nenhum personagem que desenhe isso melhor para nós do que Davi. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Davi, um homem que é escrito pela palavra como um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que tem muito a ensinar para a gente a respeito de coragem, a respeito de fé em Deus, a respeito de caminhada com Ele, a respeito de herdar promessas que pareciam impossíveis, mas não há impossíveis para aquele que crê. Você sabe, só para dar o contexto dessa passagem, Davi já tinha sido ungido por Samuel. Ele tinha sido desprezado pelo seu pai. Samuel falou assim: olha, Jessé, eu vou na tua casa e um dos seus filhos há de ser o próximo rei de Israel. Então traga os teus filhos para que eu unja e escolha entre eles qual será o próximo rei. Jessé tinha 7 filhos, mas traz para Samuel 6. Davi era o caçula e o mais insignificante, porque ele não tinha nem a confiança do próprio pai. Ele foi abandonado pelo próprio pai. Então Samuel olha aqueles 6 meninos, coloca a mão na cabeça de um e fala: não é esse, no segundo não é esse, no terceiro não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Vira para Jessé e fala: não tem mais ninguém? Tem mais um ali, 1,5 metro, ruivo, cheio de sardinha, que a gente bota ele para cuidar de ovelhas, que era a função mais insignificante de todas. Chama ele lá. E orou, e como ele mesmo disse em Salmos 23, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quem disse isso? Davi. E unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Na presença dos inimigos, daqueles que o abandonaram, da própria família, Davi foi ungido para ser o próximo rei de Israel. Mas o texto nos deixa muito claro nos primeiros versículos que ele tinha essa promessa de Deus, mas ele não estava desfrutando dessa promessa de Deus. Davi tinha promessa de ser rei, mas o texto deixa muito claro que Saul ainda era rei. E o fato dele ter sido ungido não mudou nada a circunstância dele, porque o pai dele ainda tratava ele como um pária, porque o texto deixa muito claro que ele ainda era um cuidador de ovelhas. E pasmem vocês, às vezes, office boy. Então,
A história relata ali que estava tendo uma batalha entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus pararam numa montanha, e os israelitas pararam em outra montanha, e estavam ali se preparando para se degladiar entre eles. E Davi, cuidando das ovelhas, é chamado pelo próprio pai, que fala para ele assim: leva um pouco desses pães e desses bolos aqui para os seus irmãos, os 3 que estavam na batalha, e dá um pouquinho ali também para o chefe deles, né, para botar eles numa posição legal, e depois volta para casa. E Davi ali, ainda naquela situação de desprestígio total, estava prestes a enfrentar o grande desafio da sua vida, que lhe exigiu coragem e fé em Deus, para que começasse então a sua caminhada rumo aos propósitos que Deus tinha na sua vida. O texto começa a dizer ali que havia um homem de 2,90 metros de altura, e esse homem desceu até o vale, e perante todo o exército de Israel, começou a desafiá-los. Para que a gente vai se matar todo mundo? Desça um de vocês e me enfrentem, Golias dos filisteus. Se algum de vocês me vencer, nós os serviremos como escravos. Mas se eu vencer vocês, vocês servirão a nós como escravos. E o texto diz que isso permaneceu durante 40 dias. Durante 40 dias, Golias descia, afrontava o povo de Israel, afrontava o Deus de Israel, e segundo o versículo 11 fala que todos ficavam atônitos e apavorados. Todos, o rei, os capitãos, os soldados, todos estavam apavorados. Até que de repente chega uma figura no versículo 12, de 17 anos de idade. Ele vai lá servir os seus irmãos e começa a nos ensinar um pouco a respeito de ter coragem, a respeito de ter fé para herdar a promessa. A primeira coisa que a gente aprende com o homem segundo o coração de Deus, a gente encontra no versículo 25 e 26. Davi e nós precisamos ter coragem para focar na recompensa e não no problema. Repara que estava todo mundo ali focado no problema. Saul estava tão desesperado que falou o seguinte: olha, se alguém descer e enfrentar aquele cara e ganhar, eu vou dar minha filha em casamento, eu vou dar um monte de tesouro e nunca mais vou cobrar imposto. Mas mesmo assim ninguém tinha coragem. Então o texto diz ali que Davi chega, ouve aquela história, fica vendo aquela situação, e no versículo 25 diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi, diferente daqueles que são tomados pelo medo, não focou no tamanho do problema, não focou no tamanho de Golias, ele focou na recompensa. O que dará? E repare que ele ficou tão focado nisso que depois, no versículo 29, ele fala de novo. Ele então se virou a outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. E ele ficou focado naquilo. Peraí, tem uma recompensa nisso aí? Um dos grandes problemas da gente na vida cristã como um todo, e na vida natural, é que as pessoas focam tanto no problema e não focam no resultado. Pessoas que não avançam até financeiramente porque fica pensando no tamanho do desafio, prefere a zona de conforto e não aprenderam até hoje que dinheiro é recompensa por solução do problema. Quanto maior é o problema que você resolve, maior é a recompensa que você resolve. Se você prefere ficar na zona de conforto, você vai ficar com uma recompensa menor. E quando a gente está na vida cristã, por mais que hajam desafios e lutas e batalhas, e elas sempre existirão e elas sempre virão, nós temos que manter a fé e os olhos fixos na recompensa que nos está proposta em Cristo Jesus por toda a eternidade. O problema é grande sim, a luta é grande sim, mas eu estou com Deus e a recompensa que Ele tem para mim é muito maior. Davi era esse homem de fé. Ele não focou no tamanho do problema.
Ele focou no tamanho da sua recompensa. Diferente, por exemplo, dos espias. Quando nós vamos ler ali em Números 13, 27, Deus tinha proposto a eles e tinha declarado uma promessa: olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou levá-los a uma terra próspera, que mana leite e mel. 4 semanas apenas de caminhada, o povo de Israel chegou diante dessa terra. Eles não tinham vagado 40 anos, era 4 semanas. Então Moisés levantou 12 espias e mandou eles atrelar para verificar se de fato aquela terra que estava diante deles era a terra da promessa, era a terra que manava leite e mel. Mas olha o que a atitude e o medo pode fazer na vida de uma pessoa. Números 13, 27 diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Olha, nós fomos naquela terra e de fato mana leite e mel. Os homens carregam uvas, cachos de uva tão grande que precisa de 2 homens para carregar aquilo pendurado numa vareta. De fato, a promessa de Deus foi constatada. Mas olha o que eles focaram. Focaram na promessa de Deus? Versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe, o único, juntamente com Josué, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele lhe disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de gigantes, e diante dele, aos nossos olhos, somos como gafanhotos. Olha a maldição que trouxe para aquele povo, que em vez de focar no que Deus tinha prometido, focaram no tamanho do desafio. Quanto maior é o desafio, maior é a recompensa. Mas aquele povo decidiu se acovardar, decidiu viver atemorizado, e por causa disso nenhum deles pisou na terra prometida. Todos eles vagaram 40 anos no deserto, a não ser Josué e Calebe. Por isso ele volta agora diante do povo de uma nova geração e falam: sejam fortes e corajosos, porque os gigantes ainda estavam lá, as muralhas ainda estavam lá, mas a terra que mana leite e mel ainda está lá. Mas maior do que tudo isso é o nosso Deus, que ainda está conosco. A segunda coisa que nós aprendemos é ter coragem para não dar ouvidos para quem nunca chegou onde você quer chegar. Um dos maiores erros, eu estava conversando aqui antes com a família do Sérgio aqui, é que as pessoas vivem numa zona de conforto e de miséria e de temor tão grande, que quando ela vê qualquer pessoinha se destacando, qualquer pessoa acreditando, qualquer pessoa avançando, o ditado já diz: prega o que se destaca, toma martelado. Porque é mais fácil para ela tentar rebaixar você do que ela tentar chegar onde você chegou. É mais fácil para ela tentar te derrubar do que ela tomar coragem, crer em Deus e avançar. Então toda vez que se levanta alguém desafiado pela palavra de Deus para viver uma vida de fé e de ousadia no sobrenatural, sempre se levanta aqueles covardes para ficar te dando conselho, para tentar te derrubar. E o texto aqui não é diferente. Como eu falei no versículo 11, todos ficaram aterrorizados, todos estavam morrendo de medo, incluindo os 3 irmãos de Davi. E aí você vai ler ali no versículo 28, Samuel 17, 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, seu insignificante? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Por que está querendo? Seu arrogante, seu orgulhoso.
Porque quando a pessoa não tem fé e encontra alguém de fé, ela confunde a tua fé com arrogância. Porque é mais fácil para ela se acovardar, desacreditar em Deus, do que desafiado pela tua fé passar a crer também. Por que queria ouvir os irmãos? Os irmãos não chegaram lá, o que você tem para me dizer? Chega o próprio rei diante dele, no versículo 33, e fala: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Mas se você sabe quem tem condições, por que você não vai lá, Saul? Se você soubesse de alguma coisa, tinha feito. Eu tenho uma frase de um amigo meu, e eu carrego, irmãos, para todo lado. E ele fala assim, ó: quem acha não sabe de nada. Quem acha não sabe de nada. Se você sabe fazer, me mostre e faz. Mas se você não tem coragem de fazer, baixa a tua bola, fica quieto. Porque quem sabe faz, quem crê experimenta, quem não crê, quem crê verá a glória de Deus. Então para que eu vou ficar ouvindo alguém que nunca fez, que nunca chegou, que não fez nada? Essa opinião não vale de nada. Opinião de pessoas que não viveram. Então eu contei a minha história aqui, meus amigos falaram: Mateus, olha, você não vai conseguir, ela é muito bonita, você não sabe. Por que eu vou te ouvir, cara? Você quer a mesma mulher que eu, você está louco, fica na tua. Eu vou. Se Deus falou para mim, eu vou. Eu comecei a tocar meu violãozinho ali, minha mãe me ensinou algumas notas, e eu comecei a tocar, antes comecei a tocar bateria, e o cara do louvor, muito gente boa, falou assim: Mateus, desce daí, ó, você não presta para tocar não. E eu fiquei lá tentando até aprender. Depois peguei o violão, cantando ali. Ô Mateus, cala a boca para mim gostar menos de você. Fica quieto aí, ó. Você não canta nada, você não toca nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas por que eu vou te ouvir, cara? Por que eu vou ouvir alguém que não tá me levando para lugar nenhum? Eu vou focar a minha palavra naquilo que traz esperança para mim. A gente planta a igreja, olha, não vai dar certo isso não. Olha, lá na Bela Vista não vai dar em nada, lá ninguém quer saber de nada, lá pandemia, olha, você vai plantar a igreja. Por que eu vou te ouvir? A minha primeira mensagem eu ouvi: péssima explicação, péssima pregação, você não presta para isso. Volta para a faculdade, Mateus, vai estudar engenharia. Você não tem carisma, você não é legal, você é tímido, você não sabe falar. Para que eu vou ouvir alguém que não chegou? Eu vou ouvir aquele que me traz esperança. Davi não ficou ouvindo, muito menos ouvindo o inimigo. O próprio Golias chegou para ele e falou assim: eu sou por acaso um cão para me enviar esse moleque com um pedaço de pau? Para que nós vamos ouvir o inimigo? Quando Neemias estava tentando reconstruir o templo, irmãos, e ele ali num grande desafio, as muralhas, na verdade, e ele se desafiou a erguer as muralhas em 40 dias. E a história fala de 3 homens ali, Tobias, Sambalate e mais um outro, que não queria ver aquilo acontecer. Eles começaram a mandar carta: ó Neemias, você não vai conseguir, Neemias, não vai dar certo. Aí mandava carta pro pessoal: olha pessoal, não ouve ele não segue ele não vai dar em nada isso aí. E aí, vendo que Neemias era imparável, que Neemias continuava com aquilo que Deus falou no coração dele, de modo imparável, recebeu uma carta, um convite de Tobias e Sambalate: venha falar conosco. Vamos marcar para reunir. Olha, você está muito ousado, você está muito corajoso, você está com muita fé. Vem marcar e conversar comigo. Então Neemias 6,3 diz assim: por isso Neemias enviou mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar-me com vocês? Olha, eu estou fazendo uma grande obra aqui, eu não posso parar. Por que eu vou parar para ouvir alguém que não teve coragem para entregar a sua vida na mão de Deus e desfrutar de alguma coisa decente nessa vida? Para que eu vou ouvir alguém que não construiu nada? Eu vou ter fé e confiar naquilo que me traz esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Davi estava ali agora diante desse gigante. Os seus irmãos falou que ele era um mala. O Saul falou que ele não tinha condição de fazer nada. Golias falou que ele era tipo um rato, como um cão. Mas Davi, entretanto, disse a Saul no versículo 34: o teu servo toma conta das ovelhas
de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Este filisteu incircunciso, ou seja, sem aliança com Deus, será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. É isso que ele traz na memória. Olha, Saul, você fala que eu não tenho condição, meu irmão fala que eu não sou nada, mas sabe o que eu lembro? É que mesmo sendo miserável de um pastor de ovelhas, quando vem um leão e um urso atacar, o Senhor me livra das mãos deles. E o mesmo Senhor que me livrou em tantos momentos da minha vida, vai me livrar agora da mão desse cara, porque esse cara não tem aliança com Deus, mas eu tenho aliança com o Cordeiro. A minha confiança não está na mão dos outros. Maldito é aquele que vive sendo guiado pelo que os outros dizem, mas bem-aventurado é aquele que é guiado pela palavra que sai da boca de Deus. Amém. Aquilo que você fala, irmãos, com todo respeito, eu não importo com nada. Se soma, amém. Se não soma, entra e sai do mesmo jeito. A Renata me conhece. Não é porque eu sou arrogante, não é. É porque eu sou guiado no sobrenatural. Eu sou guiado por aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. Então ou você sobe no mesmo nível que a gente está comunicando aqui, ou me desculpe, não vou descer. Eu lembro do que Deus fez no meu casamento. Parece bobeira para alguns, mas para mim foi grande coisa. Eu lembro como Deus cuidou de cada detalhe do que a gente pediu. Eu lembro como Deus me livrou de ciladas da morte. Eu lembro como Deus cuidou das minhas filhas. Eu lembro de cada detalhe, onde todos os dias, nesses 15 anos, o Senhor estava do meu lado. E não vai ser hoje que vai ser diferente, porque eu sei que Ele está comigo. Nada pode tirar isso de dentro do meu coração. Eu trago à memória o que me traz esperança. Quem vive olhando para o que deu errado, aquilo deu errado, aquilo deu errado, aquilo vai dar errado. Tem gente, irmãos, que tem uma solução para cada problema, mas tem pessoas que nos cercam que tem um problema para cada solução. É impressionante. Nós chegamos aqui, vamos fazer assim para resolver. Mas se fizer assim vai dar errado. Então vamos fazer assim para resolver. Mas se fizer assim vai dar errado. Vamos fazer assim vai dar errado. Então como vai dar certo? Não sei. Então cala a boca. Então fica quieto. Como vai dar certo? Se não sabe, não fala. Mas se você sabe, vamos fazer. Se está baseado aqui, eu creio. Parece impossível para todo mundo, mas para Deus é possível. E baseado nisso nós vamos herdar a promessa. Tem que ter coragem para herdar a promessa. Tem que ter coragem para trazer memória o que traz esperança. E pior, tem que ter coragem para confiar e usar as armas que Deus já lhe deu, sem precisar invejar ou desejar as armas dos outros. Os meninos chegou para mim e falou: Mateus, então chega aqui, Tá bom, menino, você é abusado. A ministra de louvor, que eu tocava bateria, falou assim: Mateus, olha, você não baixa o nível, você é feio. Então, olha, eu vou te dar uma dica. Eu quero saber da tua dica, mãe. Vem cá, é um outro galanzão lá, que só ficava lá um monte de gente, pegava um monte de mulher. Vem cá, vou te ensinar. Eu falei: não quero pegar um monte de mulher, eu estou encontrando a mulher de Deus na minha vida. Você chega nela e faz assim, e age assim, e fala assado. Mas se eu quisesse saber ganhar uma mulher do teu jeito, era a tua mulher. Eu quero a minha, a que Deus preparou para mim. Eu não preciso da tua arma, não preciso da tua estratégia, eu não preciso disso aí não. O que Deus tem para mim é meu. Vai ser do meu jeito, vai ser do jeito que Ele me preparou para ter. Olha o que aconteceu com Davi, no versículo 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedrinhas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então Saul falou: então tá bom, você vai lutar? Então bota aqui minha armadura, bota aqui minha capa, faz do meu jeito. Mas se você sabe, vai lá e faz. Mas se Deus prometeu para mim, vai ser como Ele me preparou.
A minha e a tua história de vida lhe capacita a desfrutar de algo que só você pode desfrutar. É do jeito que Deus te preparou. Então eu era pastor, e como pastor eu tenho um cajado, é com o cajado que eu vou lutar. Eu como um benjamita aprendi a usar a funda, é com a funda que eu vou usar. É na minha história. Eu não preciso invejar a tua posição, eu não preciso querer o teu lugar, eu não preciso querer ser igual a você ou não. Eu quero aquilo que Jesus preparou exclusivamente antes da fundação do mundo para mim. Amém. E nisso eu vou confiar. Tem que ter coragem para confiar, porque é nesse momento que a gente falta fé, falta coragem, falta ousadia e começa a focar nos outros, estratégia dos outros, moda dos outros, dica dos outros, não importa. O que é para ser teu é teu e acabou. É simples assim. A pessoa vai servir no ministério e começa a cantar, quer imitar o Cirilo, quer pregar igual o Benihim, quer ficar soprando, derrubando os outros, outro quer pregar igual o Nicodemo. Seja você. A tua história te preparou, a tua história te capacitou. Deus está no controle de cada detalhe, desde o dia que nem era para mim nascer. Deus está cuidando de mim. Minha mãe estava ali parindo, 1,5 metro de altura, com uma criança de 5 quilos, sem ultrassom, no hospital lixo lá no Rio de Janeiro, e sai um trambolho de 5 quilos, a cabeça do tamanho de uma melancia, às 10 da noite do dia 23, e a verdade é que só saiu metade da cabeça, e 2 horas depois não vai nem para dentro nem para fora, sai para fora, começa a respirar, e quem tira o ombro? 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, minha mãe já desfalecendo, 12, 14, 16, 18, 24 horas depois, o médico sai na porta com meu pai ali já desesperado, e fala para ele: é o seguinte, seu Eliseu, escolhe, ou nasce o menino e morre a mãe, ou salva a mãe e temos que devolver o menino para o útero, ele vai morrer afogado. Então quando o cara está na porta ali, meu pai fala o óbvio: beleza, salva minha mulher, salva minha esposa, chorando. Quando o médico volta, encontra eu no colo da minha mãe, e o médico, e o cara fala: mas o que aconteceu? Ah, mas acabou de sair o doutor de branco, passou por vocês, me tirou o menino e botou no colo. Foi assim que eu nasci. Você acha que eu vou despreocupar com qualquer outra coisa, irmão? Se Deus cuida de um parto, de uma melancia de 5 quilos, 24 horas, cuidou da minha mãe, cuidou de mim, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser nessa luta ou naquela outra, não vai ser naquela adversidade ou na outra, porque eu sei que Ele está comigo. Você tem essa certeza na tua vida? A tua história de vida lhe capacita a ter fé em coisas que ninguém mais viveu, ninguém passou por isso, então quem pode experimentar isso? Mas você tem histórias com Deus que só você viveu, só você experimentou. Por isso, por fim, é necessário ter coragem para, mesmo de um imenso desafio, confiar na grandeza do seu Deus. Davi estava ali diante daquele homem, o dobro do seu tamanho. No versículo 45, depois de ser afrontado por Golias, Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens a toda a terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, imagina aquele homem de 3 metros correndo diante daquele menino de 1,5 metro, 17 anos, com um estilingue na mão. Quando aquele filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Correu para ele, não esperou, ele correu.
tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou, correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Isso é a fé, não no que tem em você, mas na fé naquele que está com você. Davi viu a sombra de Golias vindo diante dele, mas o que ele focou foi que ele estava na sombra do Onipotente, e na sombra do Onipotente você descansará. Na sombra do Onipotente. Golias, você tem 3 metros, Golias, mas você não tem noção do tamanho do meu Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor abra os seus olhos, como fez com o servo Geazi, para que você veja que mais os que estão do nosso lado do que aqueles que estão do mundo. O pessoal tem medo de demônio, tem 1/3 aí dos demônios, mas sabe que esse problema? 2/3 é anjo de Deus. E o melhor de tudo, o sangue de Jesus tem poder sobre todo mal, sobre todo. Não importa, não importa o tamanho do nosso inimigo, importa o tamanho do nosso Deus. E aí, a história é a mesma. Depois que alguém tem coragem, aí derrubaram o filisteu, aí todo mundo vem atrás. Aí os israelitas criam coragem, aí o pessoal vem fazer e devasta. E no final das contas, Saul pergunta: quem é o pai desse menino? O que eu quero dizer para você é que existem coisas que Deus prometeu na tua vida que ninguém acredita mesmo. Sabe por quê? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Se só você ouviu o que a palavra de Deus disse para você, eu não vou pedir que o Mateus tenha fé naquilo que eu ouvi. Você não vai ter fé porque você não ouviu o que eu ouvi. Mas depois que começar a acontecer, irmão, aí vem a multidão correndo atrás e as pessoas vão perguntar: quem é o teu pai? Eu vou falar: meu pai é Deus, eu sou filho de Deus. Eu lembro quando Deus me deu uma oportunidade de trabalhar para vender lá no apartamento, e eu não tinha nada, eu não tinha um celular, eu não tinha carro, eu não tinha que pegar ônibus. E sabe, corretor, eles são tudo engomadinho, eles usam terno, e eu fui trabalhar, e eu lembro até hoje, porque eu precisava daquilo para manter meu ministério e manter minha família. O gerente virou para mim, viu minha roupa, e chegou os caras do Cresce, o pessoal começou a correr e falou assim: Mateus, você não tem cara de corretor, você tem cara de panfleteiro. Você não presta para ser corretor, você presta para ser panfleteiro. Eu falei assim: nada contra os panfleteiros, mas Deus disse que eu vou ser corretor e vou sustentar minha família com isso aí. Pela graça de Deus, irmão, aquele cara que não tinha celular, não tinha carro, não tinha nada, virou o maior corretor do sul do Brasil. Passou um tempo, eu estava pregando na nossa igreja em Londrina, deixei a carreira de corretor, estava pregando sobre ter fé, sobre ter coragem. Aí um menino, tinha uns 4, 5 da igreja que eu botei, o cara não tinha emprego, eu fazia ele ser corretor. Corretor ganha bem, cada apartamento que vende ganha 3, 4, 5 mil. Se você vender um por mês, tá bom. E os meninos começaram a chorar: Mateus, você vendia porque no teu tempo era muito fácil vender. Você vendia porque as condições eram mais fáceis. Você vendia, e eu falei para ele assim: cara, eu não vendia, eu não sabia nada. Eu não tinha técnica, não tinha estratégia, eu não tinha nem Cresce. E olha que eu dei aula no Cresce, como ser corretor, sem Cresce. Eu tinha um pai. Eu tinha fé. E o pessoal zombou de mim, a Renata aqui é testemunha. Estou dando alguns testemunhos para ver se instiga a sua fé. Eu falei para os meninos assim: faz o seguinte, tira a foto do decorado e manda no meu WhatsApp. Eles tiraram foto do decorado. Numa quarta-feira, lá em Londrina tem uma página, chama Enjoei. Já viram essa página, Londrina? Enjoei Londrina. Eu botei a foto do decorado, meio-dia de uma quarta-feira, e coloquei: vendo esse apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu tive 3.000 atendimentos. 3.000, não é 3. 89 pessoas. Um dia. Tá? Então fui no shopping Catuaí comemorar. Você imagina com o dinheiro que nós ganhamos. E chegou o grande corretor de Londrina, um grande imobiliarista, olhou bem no meu olho, me encontrou no shopping, a Renata estava do meu lado e falou assim:
Mateuzinho, eles me chamavam de Mateuzinho. Mateuzinho, hoje ficou claro que você tem um pacto com Deus. Eu quero conhecer esse Deus que tem em você também. Quem é teu pai? Assim, eu sempre disse para vocês, cara, o meu segredo, eu não sou um bom vendedor, não tenho técnica. O meu segredo é que eu tenho um sócio. E eu confio nele. Muitos verão e virão e confiarão no nome do Senhor, porque Ele vai fazer na tua vida. Esse cara até hoje é crente. Semana estava lá em Orlando comemorando os negócios da vida dele. Mas irmãos, para concluir, eu pergunto para você, e é por isso que a gente insiste, né? Na nossa estratégia é levar as pessoas a ter intimidade com Deus. E às vezes os caras acham que isso é frescura, acham que isso é uma bobeira, acham que é um negócio que o pastor está fazendo para ter um culto legal. Mas eu queria levar vocês para encerrar aos Salmos 27. Abra a sua Bíblia em Salmos 27. Grave esses versículos que estão escritos nos Salmos 27. Quem sabe assim você sai daqui entendendo o que eu estou tentando dizer. Porque aparentemente ter essa fé, essa confiança, essa coragem em Deus parece algo tão distante, parece que é algo que Deus colocou para alguns ali, selecionados ali, para o pastor, para o missionário. Mas a fé vem justa e unicamente na vida daqueles que caminham com o Senhor. Olha que ele começa dizendo nos primeiros 3 versículos. Davi, Salmos davídico. E repare que ele não está dizendo isso como uma poesia. Como a gente viu na história, ele está dizendo isso sem hipocrisia nenhuma. É a palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Olha o que o cara está dizendo. Ainda que bota ali um exército ali e fala, eu vou te matar, Mateus, não vou temer. Ainda que venha um cara de 2,90 m com uma espada na mão, eu tiver um estilingue na mão, eu vou te destruir como um cão, eu não vou temer. Não vou temer. Ainda que se levante os 7 infernos, os demônios e macumba e seja o que for, eu não vou temer. Ainda que venha a crise econômica e tudo que é de desafio que tem na vida, como existem, eu não vou temer. Não vou temer. Ainda que pareça que nunca vai acontecer, que eu não tenha condições, e eu olho para mim e vejo a minha miséria, olho para o lado e vejo a falta de apoio, eu não vou temer. E da onde que vem essa confiança? Grifa o versículo 4. Ele continua no versículo 3: ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Por quê? Versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro. Uma coisa eu pedi, Tiago. Eu não pedi sabedoria, eu não pedi riqueza, eu não pedi dinheiro, eu não pedi vitória, eu não pedi bênção, eu não pedi um carro, uma casa. Eu pedi uma coisa só, porque se eu tiver essa coisa, nada mais me faltará. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu ande com Ele todos os dias, porque quanto mais eu andar com o Senhor, mais eu vou conhecer, então eu vou ter fé para me entregar, e você só entrega aquilo que é precioso para você, na mão de quem você confia. Então eu tenho que fazer uma viagem, preciso deixar a Belinha, vou deixar com quem? Vou deixar na mão de quem eu confio. E como é que você entrega algo que você confia? Como é que você confia em alguém? Conhecendo essa pessoa. Eu não posso confiar num vizinho que eu nunca vi. Mas se eu estou andando aqui com o Milton, se eu estou andando aqui com o Reinaldo, se eu estou andando aqui com o Tiago, eu confio nessas pessoas. Confio porque caminho com elas. Então só entrega o seu caminho ao Senhor quem confia nele. Só confia no Senhor quem conhece Ele. E só conhece Ele quem caminha com Ele. Por isso é tão importante buscar intimidade com o Senhor, porque quanto mais você o conhece, mais você confia. Quanto mais você confia, mais você entrega. Quanto mais você entrega, mais você desfruta. Então ele fala o que acontece, versículo 5:
Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Deus, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Sabe qual que era o medo de Davi? Não era Golias. O maior medo de Davi era ser apartado da comunhão com Deus. O maior medo que um cristão tem que ter é ser apartado da comunhão com Ele, porque se andar com Ele, nada mais lhe faltará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Se eu estiver caminhando com o Senhor, mal algum, praga alguma chegará à minha tenda. Então não esconda de mim a tua face, não rejeitas, ó meu Deus, meu Salvador. Pois ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Então, espere no Senhor, seja forte e corajoso, espere no Senhor. Coloque-se de pé, irmãos. Deus me trouxe nessa noite aqui para desafiar você a confiar nele. Está difícil confiar no Senhor? Então eu quero desafiar você a caminhar com Ele. Qual tem sido o seu pedido? Eu queria desafiar você nessa noite a ter um pedido ao Senhor, uma coisa, uma única coisa. Eu peço ao Senhor que eu possa estar na tua presença, Deus, todos os dias. Eu queria desafiar você a dedicar todo o seu esforço a não alcançar uma bênção, uma vitória. Dedicar todo o seu esforço a se comunicar com Deus por meio do seu Espírito Santo. Porque ali, naquele lugar secreto, fechado, você e Deus, buscando Ele, é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e é abençoador daqueles que o buscam. Ali você vai conhecendo, e conforme você vai conhecendo, você vai confiando e vai tendo coragem, ousadia, intrepidez para avançar rumo às promessas de Deus na tua vida. O povo de Israel falhou na primeira tentativa de invasão, desobedeceram aos comandos do Senhor, mesmo vendo as muralhas caindo. Então Deus deu uma segunda chance, mas deu uma orientação muito clara para Josué, e usa esse texto para concluir. No capítulo 3, versículo 5, Josué ordenou ao povo, e eu quero declarar essa palavra para você nessa noite: santifique-se, prepare-se para o amanhã, pois o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifique-se, prepare-se para o amanhã. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem algum, é o que o Senhor preparou e fará maravilhosamente na tua vida. Então seja forte e corajoso. Não estacione na murmuração, não estacione ouvindo vozes daqueles que não sabem o que dizem. Não tente e não invejes os outros, não queira estar no lugar de outra pessoa. Tenha coragem para que o que o Senhor fará, está fazendo na sua vida, Ele vai concluir. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar.